Temos a nossa companheira Ana Paula, que está aqui fazendo o estudo da noite sobre uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das provas voluntárias e verdadeiro silício. Vamos envolver a nossa irmã nas nossas relações de amor, de carinho, para que ela possa estar bastante tranquila e nos transmitir o resultado dos seus estudos. Bom, boa noite a todos os companheiros. Que possamos nesta noite trazer esclarecimentos a todos, que sejamos úteis de alguma forma, mesmo que seja para relembrar aquilo que nós já sabemos, que eu acho que em doutrina espírita nunca é demais nós repassarmos os nossos conceitos, aquilo que a gente acha que sabe, que possamos contar também com a boa vontade de todos, com a paciência de todos, porque estar aí desse lado é muito fácil, estar aqui é muito mais difícil. Mas nós somos chamados para esse trabalho e o pior de tudo é que a gente aceita. Mas quando chega aqui, a gente sente um frio na barriga. Mas então, o nosso estudo de hoje é do capítulo 5, item 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 5 vem tratando dos bem-aventurados os aflitos. E de aflição, todos nós conhecemos muito bem. Agora, sermos bem-aventurados nas aflições, aí é uma outra história, muito mais difícil. A gente escuta muitos companheiros dizerem pra gente que a maioria, né, chega na casa espírita pela dor. E é realmente isso, né? Nós lembramos aí, quando nós chegamos na casa espírita, é sempre por um problema ou outro, uma dificuldade ou outra, e a gente se encontra na casa espírita. E se encontra não é lugar físico, não, a gente encontra respostas, a gente encontra o abraço, a gente encontra o carinho. Então, como nós dizíamos, ser bem-aventurados nas aflições é muito difícil. Mas então nós vamos ver por que existem essas aflições, por que existem as dificuldades. Nós sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes. Deus criou o princípio inteligente que deu origem a todos nós espíritos. Esse princípio inteligente veio evoluindo, né? Passou lá pelo reino mineral, depois passou pelo reino vegetal, o reino animal e finalmente entrou no reino hominal. Isso quer dizer que nós fomos pedra, que nós fomos planta? Não. O princípio inteligente é como se ele estivesse aqui no universo. E aí ele foi experienciando quando estava em contato com o reino mineral, quando esteve em contato com o reino vegetal. E aí ele só se individualizou quando ele entrou no reino animal. Eurípides Kiel, na revista Espiritismo e Ciências, número 38, ele vem tratando sobre a reencarnação nos animais. E é muito interessante, porque ele explica por que os animais sofrem. É para que eles não só experienciem a dor, mas que eles possam também, a razão deles ir também evoluindo. Então, essa dor nos animais é importante, essa experiência é importante, porque eles vão perceber que a dor dói. E quando eles chegarem no reino hominal, eles não vão querer nem sentir dor, nem fazer mal ao outro, nem causar dor no outro. Então essa experiência é muito importante. Anne Besant, eu tenho uma revista, nem me lembro também, não é revista espírita não. Não sei se é Planeta, agora eu não me recordo, muito, muito antiga. E ela vem falando que ela tem um filho adotivo, Krishnamurti, e ela vem falando desse amor que ela sente por Krishnamurti. E é uma passagem belíssima, né? E ela fala mais ou menos assim, dizendo que o amor dela
por Krishnamurti vem de tanto tempo, desde quando eles eram vegetais. Aí depois ela fala, não, esse amor é muito mais antigo, desde que nós éramos minerais, desde quando eu era um cristal e você um segmento de ouro dentro de mim. Claro que é uma forma florida de dizer que o amor dela já é muito antigo, vem evoluindo também, né? Mas, que a gente, como eu estava dizendo, a gente não passou, a gente não foi pedra, a gente não foi planta, a gente experienciou aí, né? Enquanto nós éramos lá, estávamos lá, ainda a princípio inteligente. Bom, e aí nós entramos no reino nominal. Quando nós entramos no reino nominal, nós começamos lá as nossas primeiras encarnações, até o momento em que nós adquirimos o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, o que é esse livre-arbítrio? É um freio que a gente tem. É a razão, é o conhecimento, é a responsabilidade, é poder discernir o certo do errado e é poder frear. Bom, aquilo dali não é muito bom para mim. E eu posso me conter, eu posso frear. A criança tem livre-arbítrio? Não, a criança não tem livre-arbítrio. Por quê? Porque ela ainda não tem esse freio. Um selvagem, um silvícola tem livre-arbítrio? Não, porque ele ainda não tem esse freio. Quando ele, através das experiências sucessivas, começa a aprender, a discernir, a se conter diante das dificuldades, ele, quando passa a ter esse freio, aí sim ele passa a ter livre-arbítrio. E aí, para muitos de nós, os problemas começam com o nosso livre-arbítrio. Jesus, ele teve aí uma evolução reta, né? Ele não errou, ele optou pelo bem. No livro O Consolador, de Emmanuel, vem falando que Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus. Por isso Jesus é o governador do nosso planeta. Ele fez a opção dele. Ele experienciou a dor? Experienciou. Ele passou pelas dificuldades? Passou. Mas ele optou pelo bem. A evolução dele foi em linha reta. E em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. Então nós vemos aí que quando nós adquirimos o livre-arbítrio e nós começamos a optar, nós podemos optar pelo bem e pelo mal. No livro da Gênese, no capítulo 3, vem falando sobre o bem e o mal. Aí vem dizendo que tem provas que nós podemos evitar e outras não. Quais as que nós não podemos evitar? Um flagelo natural, por exemplo. A gente não pode evitar essas coisas que acontecem, essas tormentas que acontecem, os flagelos da natureza. Isso a gente não pode evitar. E o que a gente pode evitar? Nós podemos evitar aquilo que o nosso livre-arbítrio pode frear. Nós, com o nosso livre-arbítrio, podemos frear, né? Nós podemos evitar o mal causado pelo homem. Isso nós podemos evitar. Nos cabe evitar, né? Aí vem dizendo também que esse mal teve origem lá na lei de conservação. Mas hoje a gente sabe que esse mal tem origem nas nossas opções erradas, no nosso orgulho, na nossa vaidade. Na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, quais os maiores obstáculos ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Na 913, do vício do egoísmo se deriva todo mal. Da 917, o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Então nós vemos aí que todas as dificuldades que a gente passa têm origem aí no nosso orgulho e no nosso egoísmo. Somos nós mesmos. Não adianta a gente se esconder. Uns acham que é castigo divino. A gente já passou dessa época, né? Tem até alguns irmãos aí de outras correntes religiosas que não sabem explicar, dizem que é porque Deus quer, porque nós sabemos. Não é porque Deus quer, não. É porque nós queremos. Deus é um Deus de leis. Ele não está
aqui agindo em cima de cada um. Olha, você fez errado. Já que você fez errado, eu vou te punir. Primeiro que Deus não pune, mas Ele não vem ali julgar a cada um. Deus criou as leis. Nós estamos aí embutidos nestas leis. E aí a gente vai tomando nossas decisões. Deus criou lá o princípio inteligente que deu origem aos espíritos. Criou aí o princípio cósmico universal, dando origem à matéria. E a partir daí a coisa foi evoluindo normalmente. Ele não está ali em cada coisinha vendo, não. Ele criou as leis. E nós estamos aqui, estamos dentro dessas leis. Então a gente sabe que esse bem e esse mal é uma opção nossa. Todas as dificuldades que nós passamos são opções nossas. E nós temos vários exemplos de opções erradas que nós fizemos. Nós cometemos aí várias atrocidades em reencarnações passadas, não sabemos quais, né? A gente tem até uma ideia. Boa coisa a gente não foi, porque se nós tivéssemos sido grande coisa, a gente não estaria aqui. Se a gente está num planeta de provas e expiações, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas será que eu mereço? Gente, se nós estamos num planeta de provas e expiações, é porque a gente merece. Não quer dizer que a gente mereça, de repente, aquilo dali, depois a gente vai ver mais adiante. Mas se nós estamos no planeta de provas e expiações, nós estamos sujeitos aos acontecimentos que estão aqui. Por exemplo, uma pessoa que nasce num local de dificuldade, que tem tiroteio, que tem tudo isso, ela está sujeita a, de repente, sofrer aí uma violência, está sujeita de uma forma maior do que nós que estamos, de repente, numa outra. Não que isso seja uma coisa desses locais, não é isso não. Mas quando a pessoa já reencarna ali, já tem mais dificuldade, de repente já de uma bala perdida, de alguma coisa. Então essas pessoas que estão nesses locais sabem que estão encarnando ali e que vão sofrer essas dificuldades. Então, todos nós estamos no lugar certo, na hora certa. Aí a gente começa a pensar nas nossas dificuldades, né? E aí a gente lembra da escravidão, essa mancha que nós deixamos. E aí eu digo nós, porque de repente a gente estava lá também açoitando, né? Quando a gente pensa assim, encarnação passada, muitas vezes a gente quer ter sido lá o pobre do escravo que estava no tronco. Mas não, a gente estava lá com açoite na mão. Então, isso foi uma mancha. Quem leu aí, que a gente vê aí nas novelas, tem um livro, A História da Escravidão no Rio de Janeiro, se não me engano é alguma coisa assim. Eu não sei nem se é alguma tese de doutorado, eu não me lembro direito. E vem falando dessas dificuldades da escravidão no Brasil. A Inquisição, outra mancha. Os inquisidores têm um livro, O Martelo das Feiticeiras. Quem não leu, leia. Porque ele é muito interessante. É o código da Inquisição. E eles são, os dois inquisidores que fizeram esse código são inteligentíssimos. Eles colocavam certas coisas que se você não for esperto, você realmente, aquela mulher ali é uma bruxa. Porque eles colocavam cada minúcia, eles são inteligentes demais. Só que eles usaram a inteligência toda deles para o mal. E aí os inquisidores vinham com a melhor das intenções, né? E eles queimavam lá nas fogueiras, porque a lei proibia que se derramasse sangue. Olha a bondade deles aí. Então, como era proibido se derramar sangue, se torrava as pessoas lá na fogueira. E dizem que a morte numa fogueira, a morte queimada é muito dolorida, muito difícil, né? Dizem até que, eu não sei direito, quando o fogo atinge uma camada, acho que da pele, você não sente mais dor, mas ninguém quer passar por isso, né? Ninguém quer esperar chegar lá naquela camada para que você não sinta mais dor. E aí a gente pensa, será que nós estávamos lá naquelas fogueiras? Não, a gente estava do outro lado assoprando a fogueira para que ela levantasse mais rápido e queimasse lá as pessoas. Entendeu? Por isso que nós estamos passando pelas nossas dificuldades. Não é nada por acaso, não é castigo divino. Mas aí eu estou lembrando de coisa lá do passado, né? Aí a gente lembra das coisas mais pertinho de nós.
as nossas atitudes, os nossos pensamentos negativos, jogar papel na rua. Já pensou se todo mundo resolvesse jogar um papelzinho na rua? Isso quando não voa assim, uma lata de refrigerante pela janela do ônibus, o que acontece, não é nada assim demais, não, voa, assim, às vezes você está passando, voa, as coisas do nada, entendeu? Aí, mas isso é uma bobagem, gente, uma lata jogada, um papel jogado no chão, mas se todo mundo resolver jogar um papelzinho lá no chão, aí quando chove, aqui na Taquara até que deu uma melhorada, né? Mas alguns anos atrás, quando teve a enchente, quem mora aqui sabe muito bem. Quem não sofreu diretamente as consequências, viu, né? As consequências. Eu me lembro até que nessa época, meu sobrinho era pequenininho, e aí a minha cunhada mora ali naquele prédio da Visconde, a secretária da Caixa Econômica, né? E nós fomos buscar o meu sobrinho porque tinha faltado, porque a água foi direto na cisterna, lá na caixa d'água lá do apartamento. E aí nós fomos buscar o nosso sobrinho e a gente viu a devastação da Taquara. Não foi lá no outro país, aquela coisa de reportagem, não. Foi aqui, bem pertinho de nós. Quer dizer, aí nós vemos também as pessoas jogando o chamado pombo voador, que é aquele saco de lixo que eles jogam no rio. Entendeu? E a pessoa acha que não tem nada demais. Mas aí um monte de pombo voador lá no rio, fecha o negócio e aí causa também as complicações. Então são as nossas pequenas atitudes, sabe? Nós sabemos que é muito difícil nós convivermos, nós sabemos que é muito difícil nós convivermos conosco mesmo, com as pessoas, né? São colocadas diante de nós pessoas com os seus problemas e nós temos os nossos, e aí nós acabamos trazendo complicações nesse contato com as pessoas, as complicações aparecem, né? E nós sabemos das várias dificuldades que existem, mas tudo, gente, não é obra do acaso, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Nós, quando sabemos de tudo isso, né, começamos aí a perceber, e principalmente quando a gente entra na doutrina espírita, a gente começa a perceber tudo isso e nós começamos a nos perceber também. A gente sabe aonde aperta lá o sapatinho, nosso calo, a gente sabe o que a gente tem que trabalhar. Não precisa ninguém ficar dizendo muito pra gente, não. No fundo a gente sabe. Isso não quer dizer que a gente precisa admitir para todo mundo. Mas a gente sabe quais as nossas dificuldades, né? Nós não somos aí espíritos já prontos aí para o planeta de regeneração ainda. Mas a gente vai chegando lá. E tomara que nós estejamos aqui na Terra quando a Terra se transformar em planeta de regeneração. Porque ninguém quer ir para outro planeta e voltar de novo primata. Ninguém quer retroceder. Retroceder não, é estacionar, porque ninguém retrocede, né? Mas estacionar aí e voltar aí com dificuldade, entendeu? Então, gente, essas nossas ações, que vão dar origem às nossas provas, que vai dar origem às nossas provas e expiações. E aí o que são essas provas? São essas dificuldades que a gente passa, são essas lutas que vão nos trazer experiências. As expiações já são penas. A gente tem um débito aí passado e vem aí nessa vida para expiar. A gente vem saldar o nosso débito. Já nas provas não, é um testezinho que a gente passa para ver se a gente realmente conseguiu alcançar aí um grau evolutivo maior. E nós, nessas provas, nessas expiações, tem aí as provas voluntárias. O que são provas voluntárias? São as dificuldades que a gente se impõe, mas em benefício do outro. Um exemplo, uma mãe que deixa lá de comer para dar comida para os seus filhos. E de repente ela está com um problema aí de anemia, de alguma coisa, mas ela estava pensando no bem dos seus filhos. Então o que acontece? Essa é uma prova voluntária.
Você está querendo alcançar um bem, você está fazendo um bem para o outro. Diferente daquelas pessoas que ficam se martirizando, se açoitando, achando que Deus vai estar aplaudindo, achando, nossa, mas como aquela pessoa é boa, ela está se martirizando, olha, está lá com aquele negocinho que tem uns aí de um país, eu não sei se é México, não me recordo, que eles batem com aquilo nas costas, que ainda tem os estiletezinhos e estão sangrando. Os outros são pregados na cruz, como Jesus com prego mesmo, né? Não são amarrados não com prego. E achando que Jesus, que Deus vai aplaudir, que vai achar isso tudo muito bonito. E não é por aí. Nós temos que ter um fim útil. Quando nós nos sacrificamos por alguém, é diferente. Nós estamos fazendo um bem para outra pessoa. O resto passam de demonstrações que não vão ter vão trazer nenhum tipo de benefício para nenhum de nós. E aí nós lembramos do Amazonas Hércules, que podemos aí arriscar dizer que foi uma expiação, porque ele foi general de Alarico, né? E Alarico também não foi lá boa coisa, entendeu? Quer dizer, deve ter feito muita ruindade, deve ter decepado muita cabeça, cortado muita gente. E aí, quem foi Alarico foi Jesus Gonçalves, que veio aí em várias encarnações com hanseníase. Mas o que Amazonas Hércules, mesmo adquirindo a hanseníase, o que ele fez? Mesmo passando por toda essa dificuldade, ele não se revoltou, ele transformou essa expiação numa prova, porque ele obteve sucesso, porque ele fez um bem para ele evoluiu, ele progrediu, e consequentemente para as pessoas que conheceram, que estavam ali, né, que ele pôde ajudar. Existe uma pessoa também que há pouco tempo que eu fui conhecer, um padre Damião. Foi um filme que eu vi desse padre Damião. E ele foi um padre de uma ilha do Havaí. E ele, naquela época, a hanseníase era tratada de uma forma... Até hoje em dia ainda tem isso, né? Tem muita gente que não quer ter contato com o hanseniano achando que vai pegar, né? Ainda tem isso. Às vezes até ignorância, a pessoa nem faz por mal, é ignorância mesmo. Mas a gente sabe que o contágio não é por aí. Mas naquela época, o que eles faziam nessa ilha lá do Havaí? Eles pegavam todos os hansenianos e jogavam numa ilha, para que eles ficassem isolados do mundo. Isolados mesmo, eles não tinham condições nenhuma, condições básicas, eles não tinham casa, eles viravam carnes apodrecendo assim naquela ilha, eles não tinham alimento, eles não tinham nada, eles jogavam as pessoas lá. E os padres lá, católicos muito bons, o que eles fizeram? Vamos ver quem quer ir para a ilha, né? Ninguém levantou o dedo, ninguém quis ir lá para a ilha. Um disse que não podia por não sei o que, outro por não sei o que lá, e só o padre Damião resolveu ir lá para essa ilha. E aí ele falou assim, ele foi bem orientado lá pelo bispo. Olha, quando você chegar nessa ilha, você não toca em ninguém. Ele foi bem orientado. E o que ele fez quando chegou lá naquela ilha? Ele foi e abraçou lá as pessoas. E era para passar apenas 3 meses, e ele ficou a vida inteira dele lá. E aí tem uma cena muito interessante, que quando ele chega lá pregando, querendo reformar e tudo mais, os hansenianos, quando ele viu lá a promiscuidade, tinha muita promiscuidade, porque as pessoas não tinham mais expectativa de vida. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usufruir o resto que a gente tem por aqui. Mas quando ele chegou lá e tudo, as pessoas não acreditavam no que ele estava fazendo, no trabalho dele. E aí ele foi numa casa lá, que era uma casa promíscua e tudo, e quando ele chegou lá pregando e tudo, as pessoas, os hansenianos, acharam que ele estava daqui a não sei quanto tempo, ele ia embora. E aí o que ele fez? Eles vieram, os hansenianos pegaram um hanseniano lá, o que estava o piorzinho de todos já, sem os membros e tudo, com a face. E naquela época, hoje em dia, quando você vê um hanseniano, quem já foi na Curupaiti, você vê que às vezes tem as feições da hanseníase e tudo, mas são tratados, são limpos e tudo mais. Agora imagine
imagine as pessoas ali sem o mínimo, sem água, sem nada, entendeu? Então essa pessoa estava completamente deformada, ele devia estar com mau cheiro, e as feridas e tudo mais. E eles pegam aquele cotoco de gente e levam lá para o Padre Damião, achando que o padre vai causar repulsa no Padre Damião. E o Padre Damião pega essa pessoa, coloca ela no peito dele e fala assim: meu irmão, a dor que você está sentindo eu só posso sentir por aqui, pelo coração. Então é um filme muito bom de se ver. Essa história do Padre Damião, que a gente não conhece, são essas pessoas que estão aí dando seu exemplo de amor, né, de caridade, de abnegação, estão passando aí pelas provas, pelas expiações, porque a gente não pode dizer que isso daí é uma prova, uma expiação. Só depois que você passar, a gente pode até dizer: bom, você passou, foi uma expiação, mas você transformou numa prova. Mas antes disso, a gente não pode dizer. A gente não pode afirmar, né, pelo que a pessoa está passando. É engraçado que até na Rádio Rio de Janeiro, muitas vezes as pessoas acham que lá o pessoal tem bola de cristal. Porque eles chegam para lá perguntando assim: eu sonhei que não sei o que quer dizer isso? Aí quando o pessoal responde: olha, eu não sei, aí eu acho que as pessoas não gostam muito não, mas é difícil, ninguém sabe, gente. Se nós soubéssemos, primeiro que é bom, é mesmo a gente nem saber o que a gente foi, né? Começa por aí, melhor a gente não saber o que a gente foi. Mas e se a gente soubesse o que a gente foi? Entendeu? Todo mundo quer, muitos aí querem ser reis, mas outros querem ser vítimas, né? Ninguém quer ser algoz. Ninguém, claro, ninguém quer ser algoz, ninguém quer saber que, puxa, eu fiz essa maldade, fiz isso, ninguém quer saber disso. Mas a gente sabe que no fundo, né, nós não fizemos aí coisas muito bonitas de serem ditas. E aí o que acontece? Com essas provas, com essas expiações, elas vão nos causando dor. E a dor é diferente do sofrimento. Milton Menezes, no livro O Sentido do Sofrimento, vem tratando disso. A dor é a dificuldade que você passa. O sofrimento é o sentimento, né? Aquela coisa lá, doída, que está dentro de você. Muitas vezes as pessoas acham que espírita não sofre, não dói espírita. Não é isso não, é porque às vezes a gente tem um conhecimento, muitos conseguiram já realmente evoluírem a tal ponto de compreenderem as situações difíceis que lhes são impostas e ficarem calmos diante daquilo. Outros não, outros até para manter as aparências e tudo, mas por dentro está doendo. Mas de qualquer forma a gente tem conhecimento. Isso na hora que a gente está sofrendo, gente, adianta de alguma coisa sim, mas vai adiantar bem mais depois, porque quando a gente está sofrendo é difícil, né? Ou quando está doendo é difícil, mas depois todo esse conhecimento vai vir à tona e vai ser ele que vai nos confortar, vai ser ele que vai ser o lenitivo aí para as nossas dores. Eu não gosto muito não, porque às vezes as pessoas falam assim, quando uma pessoa está sofrendo, passando por uma dificuldade, aí vem um outro consolar e fala assim: meu irmão, mas você tem que pensar naquele que sofre muito mais que você. Gente, na hora que a gente está sofrendo, a gente não quer saber do outro que está sofrendo mais que a gente. Isso é um momento posterior. A gente está lá sofrendo e vem alguém me dizer que tem alguém que sofre mais do que eu, mas a minha dor está tão doída, mas eu estou sofrendo tanto, eu não quero pensar no fulano que sofre mais do que eu. Isso a gente pensa assim, no momento posterior, mas quando a gente está lá passando pela dificuldade, às vezes é muito difícil e a gente não tem que se sentir culpado por isso. Todos nós passamos pelas dificuldades, todos. Os que falam, os que pregam, os que escutam, todos passam pela dificuldade. Uma amiga minha sempre falava: a gente ensina melhor o que a gente mais precisa aprender. E isso é uma verdade. Mas aí com o tempo, de repente, a gente vai até aprendendo. De tanto falar, a gente vai aprendendo. Mas todo mundo passa por momentos de revolta, todo mundo, mais ou menos. Quando você já conseguiu aí uma certa tranquilidade, uma certa harmonia interior, isso de repente não te abala tanto, porque nós temos os exemplos aí. Chico Xavier é um grande exemplo disso. Ele tinha uma harmonia interior muito grande. Mas a maioria de nós, pobres cristãos, ainda nos sentimos muitas vezes revoltados e achando que não somos ajudados.
né? E as coisas acontecem na hora certa, no momento certo. E aí, quando nós passamos por todas essas dificuldades, e não são só as pessoas que estão aí fora, todos nós, e não é por sermos espíritas que nós alcançamos aí um grau, um patamar superior, não. Porque senão não existiria o Hospital Esperança. Esse Hospital Esperança é dirigido por Eurípides Barçanufo. E quem é que vai? No plano espiritual. E quem é que vai para o Hospital Esperança? São lá os médiuns que fracassaram aqui na Terra. E não são poucos, não. Não são poucos os que vão para lá, que estão aí com as dificuldades, né, que usaram a mediunidade de uma forma ruim, uma forma errada. Então a gente tem que ter muito cuidado. A quem muito foi dado, muito será pedido. A vida familiar é outra dificuldade que a gente passa. Nós sabemos aí das famílias que vêm com grandes dificuldades. E nós vamos ler aqui rapidamente, do livro Jesus no Lar, de Chico, vem falando aqui a escola das almas. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os grandes textos. Quando a palavra divina terminou, a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-te guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir a glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo, ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração, acordado para a vontade do Senhor, retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida tiro-as ao monturo, porque feriram a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os cerejas do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora,
a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então a gente vê aí a beleza, né, das palavras do Mestre nos trazendo o esclarecimento, né, em relação à família, em relação ao lar, em relação a essas pessoas que são colocadas aí para que nós convivamos com ela, nos harmonizemos com ela. Existe e a gente não aprende, como está dizendo ali o Mestre. Muitas vezes a gente fica lá, que são lá as lentilhas endurecidas, né, e a gente não aprende. Existe uma lenda hindu que diz que o Marajá tinha um filho, e aí o filho, querendo agradar o filho quis que comprasse um elefante. E aí o pai comprou e botou o filho lá no elefante. Só que o filho não quis sair lá de cima do elefante. E aí o que o Marajá fez? Tinha que mandar os serviçais levarem a comida para o filho lá de cima, porque ele não queria descer de jeito nenhum. E aí foi servida a comida lá para o filho, lá em cima do elefante. E aí ele resolveu dormir lá em cima, não quis descer. E aí o Marajá deixou lá a criança. Só que ele começou a ficar preocupado, a criança não queria sair lá de cima do elefante. Eles mandavam ele sair e não saía. E aí o que o Marajá fez? Chamou professores, chamou educadores, e nada daquele convencerem a criança a sair lá de cima do elefante. Aí ele lembrou que tinha um sábio que montava, um sábio tibetano que morava nas montanhas, e resolveu chamar esse sábio tibetano. Aí colocaram uma escada lá no elefante, o sábio tibetano subiu e cochichou alguma coisa lá no ouvido da criança. A criança na mesma hora pegou e desceu. Aí o Marajá ficou: nossa, o que foi que você falou pro meu filho para ele descer tão rapidamente? Ele disse assim: olha, eu falei para ele que se ele não descesse agora, eu ia dar uma tremenda surra de vara nele. E gente, isso é verdade. Quantas vezes a gente precisa tomar uma surra de vara para aprender? Quantas vezes nós somos lá, olha, desce, não faz isso. Mas não, a gente fica lá, né? Aí quando vem um ali, ou às vezes ameaça, porque isso é interessante. Quando a coisa a gente fica, às vezes fica ruim, né? A gente fica, e de repente a coisa começa a apertar, aí a gente, ai meu Deus do céu, isso daí a gente no instantinho desce lá do elefante, né? Quando a gente começa a ver que a coisa começa a ficar ruim pro nosso lado, a gente pega e desce do elefante. E isso é verdade mesmo. Quantas vezes a gente tem que passar por isso? Nós somos crianças rebeldes, querendo que a nossa vontade seja satisfeita, né? Todo mundo lá nos servindo, e acontece muito disso mesmo. E outra coisa interessante também, na Revista Espírita de 1867, vem falando também das provas dos espíritos em missão. Muitos espíritos, aqui ó, não vos falaram das provas que sofrem os espíritos elevados no momento de transpor um degrau mais alto na iniciativa espiritual? Não vos disseram que cada grau de hierarquia celeste se cumpra pelo mérito, pelo devotamento, como entre vós no exército, pelo sangue derramado e pelos serviços prestados? Então o espírito superior também passa por prova, passa lá por teste para ver se conseguiu aí alcançar um grau. A coisa não para, a coisa não estaciona, né? Então a coisa vai aí um crescente, a evolução aí vai sempre crescendo e nunca para. E nós temos vários tipos de sofrimento: desilusão, moléstia, revolta, desalento, familiar decepcionado com o noticiário, jovem agoniado na frustração de projetos matrimoniais, pai fustigado pela doença incurável de um filho, mãe ansiosa pela reconciliação impraticável com o pai de sua prole, cônjuge que não mais confia na companheira de 20 anos, homem ferido pela consciência na fase de transição entre um passado recente de erros e um futuro de maiores acertos, e aí vai. Isso está no livro Estude Viva. Então a gente tem várias dificuldades, cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua dor, né? E nós temos que passar. Deus não quer que a gente sofra. Deus não quer que a gente fique aqui, eu vim para sofrer. Não. Ele quer que a gente lute para conseguir passar por tudo isso. Não é fácil. É difícil, muitas vezes muito, muito, muito difícil. A gente cai. E a gente está aqui na casa espírita, a gente se enche. A gente acha que daqui para frente, nossa, não, eu vou mudar, vai ser tudo melhor. Aí a gente sai aqui, um carro dá uma freada na gente, pronto.
né? A coisa começa, então a gente sai aqui da uma topada, o negócio já... Aí tudo que a gente tinha pensado, mas acontece. Nós ainda, isso não estou rogando praga para ninguém não, mas a gente ainda vai errar, gente. Nós estamos aqui tendo que aprender, mas errando muito. E a gente não tem que se sentir culpado quando a gente errar. Poxa, errei, vamos levantar e vamos seguir em frente. Ninguém vira santo da noite para o dia. A gente sabe das nossas dificuldades. Vamos procurar pelo menos conhecer as nossas dificuldades? Vamos procurar conhecer, puxa, aquilo dali não é bom. Eu sei que eu sou assim. Vamos tentar mudar? Vamos. Mas, infelizmente, a gente não consegue mudar na medida que a gente quer. Quando a gente chega na casa espírita, às vezes a gente, né, se empolga. Puxa, agora daqui para frente eu vou ser uma pessoa diferente. Quando passa aquele encanto inicial, aí a gente começa a ver as dificuldades, né, as provas, as expiações, e aí a gente, muitas vezes, a gente erra em coisas que a gente achava que não fosse mais errar, e a gente continua com as dificuldades aí. Mas a grande chance que nós temos é a reencarnação, para modificarmos tudo isso. É a nossa chance de transformarmos o nosso viver. Isso, gente, não é de uma noite para o dia. A expiação que a gente está vivendo agora, de repente não é da vida passada agora nossa, não. É de coisa muito, muito antiga. Se Deus colocasse tudo que a gente tem que pagar numa vida só, a gente não ia aguentar. A gente não está aguentando isso que a gente está passando. Dizem que a gente pede, né? A gente sabe que a gente pede lá quando a gente reencarnar, mas na hora que a gente está passando, a gente fica doido para que ele leve. A gente fica doido para que se livre dessas dificuldades. A gente não quer mais passar por isso. Meu Deus, a gente que é espírita, a gente fala, meu Deus, por que eu fui pedir isso? Por que eu fui pedir essa dificuldade? Eu não estou mais aguentando. Acontece, por mais que sejamos espíritas. E aí, às vezes, o espírita muda só um palavreado. Às vezes, o espírita hoje em dia ele pensa que já se melhorou e todo mundo fala mais toda vez. É bem feito, né? Ninguém fala mais espírita, não fala mais bem feito. Mas fala assim, lei da ação e reação. É a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Quantas vezes a gente não fala isso para o outro? Às vezes a gente fala, puxa, falei isso, não vou falar mais não. Vamos procurar não falar mais. Entendeu? Vamos procurar, porque isso só causa mal para a gente mesmo. Não que seja fácil, porque tem hora que você vê aquele pescocinho ali, a tua mão lá naquele pescocinho, dá vontade dessa coisa dentro da gente, mas a gente tem que se modificar, a gente tem que procurar se modificar. Aos poucos, com calma, a gente vai chegando lá. Ainda bem que a gente tem um único caminho, é a perfeição relativa. E aí nós temos vários tipos de ajuda. Os nossos amigos espirituais, a caridade, na Revista Espírita de 1862, vem falando sobre caridade. O BIP, né, que é a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Nós não podemos nos revoltar. Os soluços de dor são compreensíveis até o ponto em que não atingem a fermentação da revolta, porque depois disso se convertem todos eles em censura infeliz aos planos do céu. Procuremos ter calma nesses momentos de dor, nesses momentos de dificuldade. No livro Janela para a Vida, memorando, reclamas alfinetadas e choras por ninharia, mas não percebes o amparo que recebes dia a dia. Enquanto vives no mundo, ante o corpo que te encerra, não sabes quando o socorro que te vem do céu à terra. Sais de casa muitas vezes, regressando indiferente. Entretanto, desfrutaste o auxílio de muita gente. Espíritos generosos, em sustentando-te a paz, guardam-te os aposentos, cerraram bicos de gás. Outros muitos te garantem encontros, lucros, recados, trabalhando na memória de parentes e agregados. Na doença, ante os remédios que te suprimem a dor, colhes o apoio invisível dos mensageiros do amor. Por muitas bênçãos que encontres nas pessoas benfazejas, são muitas mãos de outros planos que te ajudam sem que as vejas. Nas provas inevitáveis, evite a lamentação. O céu te auxilia sempre, sem contas de gratidão. Isso é de Casimiro Cunha. Então, meus irmãos, nós trouxemos também um outro relato aqui interessante, foi tirado da internet, de Nick Vujicic, não sei se a pronúncia é bem essa, e ele vem falando aqui da vida dele, um rapaz de 23 anos,
que ele não tem nem os braços nem as pernas, mas é aqui mesmo, ele não tem, ele só tem o contorno do tronco. E ele dando um relato de vida, entendeu? As dificuldades que ele passou, e agora ele superando isso, ele faz palestras em vários países, está vivendo a vida dele, muito apoiado pela família. Aqui tem até fotos dele, tudo claro que não adianta eu mostrar porque ninguém vai enxergar, né? Mas é muito interessante esse relato de vida, porque no final ele só fala assim, e a gente se queixando, né? Então, é uma dificuldade grande que a gente às vezes visualiza assim, nesses momentos. Poxa, realmente ele está sofrendo muito mais, de repente, do que eu. Está passando por uma dificuldade muito maior, porque ele está superando, né? Está evoluindo, está crescendo, não está se revoltando. Né? Então, são nesses instantes que a gente pega um relato desse daqui e pode se conscientizar das coisas. E para terminar, aí, falando de tudo isso, de provas, de expiações, dificuldades que a gente passa, sabendo aí que os nossos anjos guardiães estão do nosso lado, sabendo que nós somos sempre muito amparados, né, pela espiritualidade amiga, e aí sabemos que dia 13 é o Dia das Mães, e fazendo também uma homenagem ao Dia das Mães, nós queremos falar de um poema de Maria Dolores, um poema belíssimo que fala disso tudo, dessa chance que a gente tem numa nova existência, desse carinho que nós temos do plano espiritual, desse grande perdão, porque Deus não está pobre de misericórdia para com todos nós. Nós vamos ler aqui Retrato de Mãe. Depois de muito tempo sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo, matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis ao que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, Adão a calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por banho a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou revoltado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de enforcar-me num galho de figueira, para acordar na dor sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver aos pés da pobre mãe que me tornaram ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuro, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse meu regresso para a zona infernal de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe.
Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Muita paz.